Meu amigo, esse é um Polêmicas Vazias embaçadinho, eu diria. E vocês vão entender o sentido dele daqui a pouco. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e ponto final. Eu não peço mais likes, não peço mais inscritos, não peço mais porra nenhuma. Você faz o que você tiver a fim a partir de agora. Porque é o seguinte, o Manchester City ainda é o melhor time do mundo? E aí você pergunta, o que tem a ver, cara? As vésperas da final da Champions, que tem Real, que tem Liverpool. Formiga tá falando de Manchester City. Pô, o cara é muito apaixonado pelo Manchester City mesmo. Bem, eu sou apaixonado pelo Guardiola, né? Já falei algumas vezes aqui, mas sou apaixonado pelo Klopp, sou apaixonado pelo Ancelotti. Adoro vários desses treinadores. O que eles entregam é muito constante. Gosto muito do Tuchel também, diga-se passagem, mas essa foi uma temporada um pouco decepcionante pro Chelsea. Mas vamos lá. Essa foi uma temporada, ou está sendo uma temporada, em que vários momentos a gente percebeu que o melhor time do mundo estava dando uma variada. No começo da temporada, o Salah voando, o Liverpool fazia alguns jogos muito empolgantes. Foi talvez o melhor time da primeira fase da Champions, junto com o Bayern de Munique, que também já foi apontado como a melhor engrenagem do planeta. Em determinado momento, o Chelsea estava sempre sendo falado aí, mas a questão Lukaku tornou um pouco decepcionante a avaliação do Chelsea, depois os resultados não foram casando. O Real Madrid a gente não colocava nem na discussão, porque era uma temporada de estabilização com a volta do Ancelotti, era meio que para entender como é que ia ser esse retorno e o que ia fazer. Mas hoje você precisa falar do Real Madrid entre os melhores times do mundo. E obviamente que em vários momentos da temporada foi o City. O City já teve uma gordura muito maior no campeonato inglês e aí começou a viver perigosamente dentro do campeonato a ponto de ir para a última rodada correndo o risco de perder o título justamente para o Liverpool, que deu um salto absurdo. O Liverpool passou por algo que o City não passou nessa temporada. Apesar do Guardiola historicamente conviver muito com lesões, com perda de jogadores e sempre lidar com um elenco muito enxuto, nessa temporada o Klopp precisou administrar algumas ausências ao mesmo tempo em vários momentos. No início da temporada, ele não tinha basicamente nenhum problema. Foi chegando à reta final do ano, por exemplo, ali no Boxing Day, dezembro para janeiro, ele precisou administrar algumas lesões, precisou administrar a galera que foi para a Copa Africana de Nações e não foram jogadores quaisquer. A gente está falando de, ao mesmo tempo, você perder Keita, Salah e Mané, por exemplo. E mesmo assim o Liverpool manteve, foi tirando ponto do Manchester City, foi fazendo jogos de preparação para o mata-mata da Liga dos Campeões. Pode não ter deitado em todos os jogos, mas ele passou de uma maneira muito constante. O City ali ainda viveu com alguns empates, né? Porque basicamente decidia no primeiro jogo como foi contra o Sporting e tal. E no final das contas, o Liverpool está na final da Champions, o Manchester City caiu na semifinal. Para muitos, a final dos dois melhores times do mundo seria entre City e Liverpool, o que eu concordo. Acho que são as duas melhores engrenagens do mundo. E aqui eu já respondo que o City só briga com o Liverpool só briga com o City para esse posto. O Bayern, acho que nessa primeira temporada do Nagelsmann, não manteve a regularidade em vários momentos. Foi um time bastante exposto em determinados jogos, incluindo a eliminação diante do Villarreal, em que tomou um apavoro no primeiro jogo, para muito surpreendente. Imagino que isso não aconteceria com o Manchester City e aconteceu ali por 35 minutos contra o Liverpool, mas depois, no segundo tempo, o Liverpool colocou tudo no seu devido lugar e, obviamente, passou do Villarreal. Então, o Real não está nessa prateleira. Isso quer dizer que ele não pode ganhar a Champions? Não, ele pode ganhar a Champions e mesmo ganhando a Champions, acho que ele não vai ser apontado como o melhor time do mundo. Como, por exemplo, o Chelsea de 2012 não era o melhor time do mundo e todo mundo sabia, mas ganhou a Champions. Da mesma forma que a Croácia chegou na final da Copa do Mundo, isso não quer dizer que a Croácia era a segunda melhor seleção do mundo. Acho que deu para entender qual é a pegada, né? Ainda mais em campeonato de mata-mata. O Real foi campeão espanhol, em algum momento ali quis brincar com perigo, viu outras equipes se aproximarem, tomou 4-0 lá do Barcelona. Como engrenagem, como variação, não é um time tão rico, não é um time com tanta plástica, estética e segurança como o City e Liverpool. Então, a pergunta, o City ainda é o melhor time do mundo? Se não for, é só por conta do Liverpool. E aí a gente vai para a análise só dos dois. O Klopp faz, na minha visão,
o seu melhor trabalho no Liverpool. Ele pegou todo mundo que já fazia parte da base de um Liverpool vencedor, transformou alguma dessas figuras em peças ainda melhores e adaptou outras que chegaram ou que talvez não estivessem no seu melhor momento. Hoje, o Thiago é uma peça fundamental dentro da engrenagem do Liverpool, a ponto de poder mudar a característica desse Liverpool, não só continua sendo um time de transição, de pressão alta, de perde e pressiona o tempo inteiro, mas também de circulação de posse no meio com um altíssimo percentual de acerto de passe. Isso se dá muito por conta do Thiago. O Fabinho vive talvez a melhor fase da carreira. Como o Arnold joga mais agora do que jogou em 2019. Então você recuperou de vez o Alisson, você reencaixou o Van Dijk depois de um período com lesão, já voltou num nível altíssimo. Agora você não tem só um companheiro seguro, porque o Matip fez uma grande temporada, mas você também tem o Konaté numa reta final muito forte. E aí lá na frente você tem talvez o grande golpe de mestre do Klopp, foi trazer o Luiz Dias e adaptá-lo perfeitamente à engrenagem do Liverpool do lado esquerdo para dentro, jogando o Mané, que não fazia uma grande temporada, para um papel mais central e, obviamente, mantendo o Salah aberto pelo lado direito. E funcionou muito bem, né? O Luiz Dias caiu como uma luva nesse time que já tinha a transição Firmino para Jota feita, né? O Jota fez uma temporada muito boa, o Firmino não vive os seus melhores dias, mas aí chega o Luiz Dias e entrega ainda mais para esse time ofensivamente. O Henderson foi recuperado, voltou a jogar o futebol da sua melhor temporada, que foi a temporada em que o Liverpool foi campeão da Premier League. Então você continua na base com esse 4-3-3 mais clássico, mas você começa a ver o desenvolvimento das peças e o comportamento das peças dentro do campo de uma maneira diferente, né? O Arnold jogando mais, o Fabinho jogando mais, o Thiago perfeitamente encaixado, o Luiz Dias jogando uma barbaridade e essa recuperação do Mané. Então, do ponto de vista de talento, se você pegar o 11 inicial de um e o 11 inicial do outro, hoje você tem um 11 inicial mais talentoso ou com jogadores em melhor fase do que o Manchester City. E aqui no mano a mano, inclusive, a gente já fez várias vezes, o City dificilmente ganha de alguém, né? Ele normalmente perde no mano a mano para quase todos os times. Porque, de fato, a magia ali está na engrenagem. Mas vamos aos números para a gente entender o resultado dessa engrenagem, como essa engrenagem está funcionando. Na temporada, o Manchester City tem, até o momento da gravação desse Polêmicas Vazias, 147 gols marcados e 48 gols sofridos. É um saldo bem considerável. Em 57 jogos, foram 40 vitórias, é muita coisa. 9 empates e 8 derrotas. Reparem nesse número, 8 derrotas. É um número que sai um pouquinho do padrão do que é o Manchester City do Guardiola. E aí a gente vai para o Liverpool, que também já passou da casa dos 100 gols, também é um time extremamente ofensivo e também é um time extremamente vencedor, não só porque já ganhou 2 troféus na temporada, mas porque ganha muitos jogos. Inclusive ganhou na temporada mais jogos do que o Manchester City. O Liverpool tem 61 jogos na temporada, são 45 vitórias, tem mais vitórias do que o Manchester City. 13 empates, aqui é o ponto, né? E os empates, inclusive, têm cobrado um preço alto na Premier League, por isso que o time chega atrás do Manchester City nesse momento. Só que só tem 3 derrotas na temporada inteira. 3 derrotas contra 8 derrotas. É impressionante na Liga dos Campeões. Uma derrota só, quando podia perder, no jogo contra a Inter de Milão, em que tinha uma vantagem, então administrou essa derrota, perdeu quando podia, digamos assim, e só 2 derrotas na Premier League, para um total de 144 gols marcados, quase a mesma coisa do Manchester City, e 46 gols sofridos, quase a mesma coisa do Manchester City. Ou seja, são 2 poderios ofensivos muito próximos e poderios defensivos também muito parecidos. Só que um desses perdeu bem menos que o outro, mostrou mais segurança em vários momentos, marcou gols na temporada com mais jogadores e tem os seus artilheiros, num geral, decidindo mais. E aí eu vou chegar lá. Nessa temporada, o Manchester City tem o Mahrez como seu principal artilheiro com 24 gols. Abaixo você tem Kevin De Bruyne.
Ou seja, você tem um ponta e um meia. O atacante que aparece primeiro é o Sterling com 17 gols marcados, é o terceiro da lista. Depois vem Phil Foden, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, e aí você começa a distribuir gols entre outros jogadores. No geral, o City fez gols com 18 jogadores diferentes. O Liverpool tem os seus atacantes liderando essa estratégia. Você tem lá na frente o Salah com 30 gols, o Mané com 22, Jota com 21. Só aí esses três têm mais gols que os três principais atacantes do City. Roberto Firmino, que é basicamente reserva, aparece na quarta posição, tem o Minamino, e aí depois começa Fabinho, Origi, Luiz Dias, que chegou agora, né? Se estivesse mantendo a média desde o início da temporada, fatalmente estava num patamar lá em cima, provavelmente acima do Firmino, muito próximo do Jota. E o time marcou com 20 nomes diferentes, né? Com 20 jogadores diferentes contra 18 do Manchester City. Hoje, eu diria que a engrenagem do Klopp é mais segura para entregar o que o Klopp quer neste momento, nesta temporada, analisando no geral, do que o Manchester City do Guardiola, que, de novo, dissolveu uma diferença que parecia inatingível na Premier League, passou por 2 empates dentro do mata-mata da Liga dos Campeões, também, beleza, empatou quando podia, mas em alguns momentos viveu um sufoco e acabou, beleza, fazendo 4 gols na ida contra o Real, mas sofrendo 3 gols que foram muito comprometedores para o jogo da volta no Santiago Bernabéu, para permitir aquela loucura absurda. E quando o time precisou, quando olhou para o campo e já estava o 2-1, o jogo ia para a prorrogação, você olhava e ele se olhava e falava, bicho, não tem mais ninguém para decidir aqui, né? Porque o Jesus já tinha saído, o De Bruyne já tinha saído, o Mahrez já tinha saído. Então, assim, em termos de poder de decisão, o time do Liverpool conta até com mais nessa temporada, porque tem o Salah, tem Mané, tem Jota, tem Luiz Dias, você tem um reserva que ajuda, e aí beleza, Jesus e Firmino estão ali meio que no mesmo papel, mas o Liverpool parece hoje ter jogadores em melhor fase do que tem o Manchester City. Então, num geral, os times estão muito próximos, e aí tanto faz quem vai ser ou não campeão da Premier League, a diferença vai ser mínima, vai ser por um detalhinho. E quando eles se enfrentaram, ficou tudo igual, né? Apesar do jogo, o último jogo, né? O jogo do retorno na Premier League, o City ter sido claramente melhor, mas ter sido claramente melhor foi insuficiente, porque o time do Liverpool foi ou é mais preciso. Então, nesse momento, ou nessa temporada, olhando para trás e fazendo a filtragem mês a mês, eu diria que o melhor time do mundo neste momento, e isso vai independer de quem vai ganhar a Premier League, quem vai ganhar a Liga dos Campeões da Europa, o melhor time é o Liverpool. Lembrando, a gente pode estar falando aqui de um time que já tem 2 títulos, tá? As 2 Copas na Inglaterra, coisa que o Liverpool não fazia desde o início do século, lá de 2001, igualando algo que só o United do Ferguson tinha feito. E aí você tem a possibilidade de um Liverpool histórico ganhando os 4 troféus possível na mesma temporada, no cenário do que um time inglês pode ganhar. As 2 Copas, a Premier League e a Liga dos Campeões da Europa. Então, assim, é assustador o que faz o Liverpool. Para mim, este Liverpool é a melhor versão do Jürgen Klopp. E essa não é a melhor versão do Manchester City do Guardiola. Então, para mim, hoje, o melhor time do mundo é o Liverpool. Ele tem variação, tem poder de decisão, tem desempenho, tem resultado, tem segurança, tem intensidade, tem mais jogadores para decidir nesse momento. Então, acho que o Liverpool hoje está com um pezinho à frente, assim, é pouquíssimo detalhe. Mas a resposta para mim é Liverpool de Jürgen Klopp. Beleza? Já achei que foi o City, tá? Só para deixar claro, mas os cenários vão mudando, e se você olhar para trás ao longo da temporada, é isso. Beleza? É nóis, tamo junto e um abraço.